Eu estava vendo um status de uma determinada pessoa uns dias atrás e muito me chamou a atenção. Olha que eu pouco vejo, tá, essas coisas, mas eu vi e foi muito bom, porque nesse status dessa pessoa tinha uma cruz, uma cruz, e no meio da cruz uma entradinha bem pequenininha, estreita, fazendo o quê? Uma comparação com a porta estreita, né? E tinha uma outra cruz embaixo, assim, larga, com a porta larga. Então, nessa porta larga, as pessoas estavam indo, e nessa porta estreita só tinha, e era uma charge, né? Era uma charge até que, assim, engraçada. Tinha uma pessoa entrando nessa portinha estreita, só que ela não conseguiu entrar com as coisas dela, a mala, as roupas, enfim. E aí, assim, embaixo estava escrito assim, olha, você só vai conseguir entrar por essa porta estreita se você deixar tudo para trás. E eu fiquei pensando nisso. É uma charge, né, que faz a gente, poxa, que legal, faz a gente dar risada, mas depois eu comecei a pensar, falei, mas é verdade esse negócio. E o cara, a pessoa lá, era um desenho lá, ele tentando pegar as coisas lá, mas ele não conseguia, porque a porta era muito estreita, ele não ia passar com a mala dele, enfim, com o carro dele, com as coisas dele. E eu achei bem interessante isso. Nós só vamos para o céu se a gente deixar tudo para trás. A gente só vai entrar a gente mesmo, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Amém? Amém? Feche os teus olhos. Tinha um cântico que a gente cantava na Igreja Batista, e eu gostaria de cantar. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, que ele fala assim: fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir te falar. Faz-me entender teu querer.
faz-me servir-te melhor. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Peça para o Senhor falar com você nessa noite, se é que ainda Ele não falou, através da abertura, através dos cânticos. Peça para que Ele ministre no teu coração nessa noite, através da palavra, através daquilo que ainda vai acontecer aqui neste lugar. Nós não viemos aqui por acaso, nós viemos aqui para sermos ministrados, para entregar o nosso melhor para Deus, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje melhor, né, do que nós entramos. Pai, eu te agradeço, Pai, Deus, pela tua presença aqui, Pai, pelo teu Espírito Santo, Deus, que nos ajuda, que nos capacita e que nos orienta, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor fale conosco, Pai, através da tua palavra, Pai. Como é dito aqui nesta igreja, aqui neste lugar, é a tua palavra, Pai. E é nela que nós nos baseamos, é nela, Senhor amado, que nós nos fortalecemos, é nela que nós crescemos, é nela que nós nos fortificamos, nos animamos, Pai eterno. E eu te peço, Pai, que ela fale conosco, Pai, que ela nos confronte, Pai, que ela, Senhor amado, Deus, restaure as nossas vidas, Pai, tudo aquilo que precisa ser restaurado em nós, Pai. Temos tantas coisas para serem restauradas, Pai. Obrigado por essa noite, Pai, obrigado pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu estava conversando com um colega meu hoje na hora do almoço, e ele falou assim para mim: Vladinei, olha, está tão difícil, porque a luta está tão grande, as pessoas, né, parecem que elas não querem ouvir de Jesus, que elas não querem a salvação, e as evidências está tão claras, né? Tudo isso que está acontecendo, não só porque o Hamas lá entrou em guerra com o Israel, porque nós que conhecemos a palavra um pouco, né? Nós que estudamos na escola dominical, nós que procuramos aprender, nós sabemos que tudo isso vai acontecer, né? E vai acontecer ainda coisas o quê? Piores. E nós sabemos, então para nós não causa surpresa nenhuma, né? O esfriamento, as igrejas vazias, as pessoas à procura só de prosperidade, as pessoas à procura só de oba-oba, mas viver o evangelho genuíno, o evangelho que precisa de um esforço meu e seu, que precisa de um empenho, que precisa, né, que eu me esforce para que a bênção de Deus chegue até a minha vida, são poucos que querem viver. E é por isso que eu fiz essa ilustração dessa porta estreita, né, que reflete muito bem isso que nós estamos falando. Poucos vão entrar nessa porta estreita, porque poucos querem, né, viver uma vida de esforço, né, para que a bênção de Deus chegue até a vida dele. E é interessante que o livro que nós lemos, Ezequiel, capítulo 33, né, Ezequiel foi um homem que ele escreve para os judeus aonde? Na Babilônia, no cativeiro, né, estavam ali presos, né, escravizados, e Ezequiel foi um homem que foi treinado para ser um sacerdote, né? Ezequiel, ele foi treinado, ele foi chamado também para quê? Para ser um profeta de Deus. E o que é um sacerdote? É um ministro de Deus, é aquele que intercede, aquele que, né, que está abaixo de Deus, é o sacerdote, e ele o quê? Ele intercede pelo povo. Assim sou eu e você também na nossa casa, nós intercedemos pela nossa família, pelos nossos filhos. E Ezequiel também foi chamado para ser o profeta. E quem é o profeta? É aquele que fala de coisas o quê?
que vão acontecer, coisas que Deus fala para ele, e ele fala, né, para o povo de coisas futuras que vão acontecer. E mesmo que o povo da época também estivesse tão difícil, né, naquela época, escravizados na Babilônia, sem esperança, sem motivação, né, Ezequiel foi levantado para falar para esse povo, né? Tanto é que você pega o livro de Ezequiel, você vai ver, veio a mim a palavra de Deus, veio a mim a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos faz ter uma nova vida com esse Jesus Cristo, com esse homem que entregou a vida dele. É só a palavra. Eu não me canso de dizer que quando Jesus foi tentado pelo diabo ali no deserto, Jesus vence ele com o quê? Com a palavra. Isso para mim é maravilhoso, porque eu só vou vencer com a palavra. Eu não vou vencer brigando com a minha esposa, por mais que a gente brigue. Eu não vou vencer brigando com o meu irmão, né? Eu não vou vencer, né, com a minha própria força, mas eu só vou vencer com a palavra de Deus. E Ezequiel foi levantado nesse tempo. O seu chamado era cumprir a vontade de Deus em um tempo do quê? Um tempo difícil, um tempo de cativeiro. E assim é como nós também fomos levantados para sermos esse atalaia num tempo tão difícil também, né? Que as pessoas, você fala de Jesus, você pode falar de qualquer coisa, mas você começou a falar de Jesus, parece Pedro, né? Quando Jesus aparece, já vem mais um religioso aí, né? Pedro, ignorante do jeito que ele era, né? E Ezequiel, para ele cumprir esse chamado dele de ser profeta, ele suportou tantas coisas. Primeiro ele perde a esposa dele, perdeu a esposa. Ezequiel também, né? Mesmo perdendo a sua esposa, ele continuou a viver como um atalaia de Deus, né? Como diz a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 3, fica bem claro isso, e eu gostaria de ler, que ele foi chamado para ser esse atalaia. Ezequiel capítulo 3, diz assim: depois me disse, filho do homem, come o que achares com este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então, deixa eu pegar aqui o 16. Deixa eu pegar. Ezequiel 3, 16 e 17. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então Deus chama Ezequiel para ser o quê? Um atalaia. E Ezequiel, a sua profecia, ela demonstra preocupação com o ministério sacerdotal da época. Era um ministério corrompido, o sacerdote estava corrompido pela sua malignidade, pelo abandono de valores, né, espirituais, né, os sacerdotes já não tinham mais responsabilidades pelo povo, e eu entendo aqui que nós temos essa responsabilidade. Nós fomos chamados para ser sacerdotes, nós fomos chamados para ministrar pelo povo, para orar pelo povo, para interceder pelo povo. Esse é o meu papel e esse é o teu papel também. E Ezequiel, ele foi levantado para isso. E a profecia de Ezequiel, ela denuncia o quê? Ela denuncia, né, a corrupção, ela denuncia a idolatria, ela denuncia a rebeldia, né? Aquela época era cheio de falsos profetas e profetisas também. E Ezequiel, ele fala ao povo que aquele povo estava prestes a receber o juízo e o castigo de Deus pelo abandono, pela sua idolatria, né? Pela sua incredulidade. E Ezequiel, ele é levantado para dizer ao povo tudo isso. E eu fico imaginando esse Ezequiel falando para esse povo, né? E o povo virando as costas para ele e não dando ouvidos à palavra que ele vinha falando. E Ezequiel diz também no seu livro, se você for ler, ele diz também que o nosso Deus não tem prazer na morte do pecador, né? Que o nosso Deus, a vontade dele é que todos se salvem.
que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Nem que for lá no último fôlego de vida, nem que for lá no último suspiro, mas que aceite a Jesus Cristo e vá para o céu. Porque quando Ele cria o homem para ter relacionamento com Ele, né? Então eu fico imaginando o Criador vendo a sua criatura sendo perdida, indo para o inferno. Eu acho que ele não gosta nada disso. E Ezequiel levanta, ele diz que o nosso Deus não tem prazer na morte do pecador. Por isso Ezequiel apela para quê? Para que todo aquele povo se converta, para que aquele povo, né, volte, e para que aquele povo viva novamente, né? Mas o povo resiste, assim como vemos pessoas hoje que resistem, preferem viver no pecado. Ezequiel então ele recebe várias visões, né, do castigo grave e eminente que viria sobre o povo de Israel. E assim também não é diferente conosco. Se nós não estamos enxertados nessa videira, se nós deixamos essa videira, quantas vidas que nós conhecemos que estavam nessa videira e hoje já não estão mais. E as consequências, né, de uma vida torpe, de uma vida sem Deus, uma vida totalmente errada, é a consequência de não estar enxertado nessa videira que é o Senhor Jesus Cristo. Ezequiel também fala do julgamento de Deus contra várias nações no seu livro, principalmente contra Tiro e contra o Egito, né? E é verdade, sua profecia ela é específica e detalhada. O povo tinha abandonado a Deus. O povo tinha se voltado as costas contra o seu Deus. Mas eu entendo, e Ezequiel também entende, que sempre existe uma restauração. Sempre existe, né, uma salvação quando há um coração quebrantado, quando há um coração contrito. A própria palavra de Deus diz que o nosso Deus ele não rejeita um coração quebrantado e um coração contrito. Todos aqueles que chegarem aqui com esse coração serão restaurados, serão libertos, serão salvos, serão curados, né? Mas precisam ter esse coração contrito, esse coração restaurado. A profecia de Ezequiel também evidencia que Deus realmente não quer a morte do pecador. Deus não deseja a morte de nenhum pecador, né? Que Deus ele é o que? O fiel pastor. Ezequiel fala isso. E o povo com sua vida em ruínas e comparado a um vale do quê? Todos nós conhecemos essa passagem. A um vale de ossos secos, né? Pode esses ossos reviver? Tu sabes. Profetiza então. Profetiza, e cada osso foi juntando ao seu osso, e foi criando vida, e assim é conosco também. Então, eu aprendo aqui que, deixa eu tomar uma água que estou ficando sem voz. Eu entendo também que nós fomos levantados como profetas, né? Profetas também como Ezequiel, para profetizar nesse vale de ossos secos, né? Para que vidas sejam restauradas, vidas sejam transformadas, vidas venham ao pleno conhecimento desse evangelho que nós conhecemos. Só que nós precisamos colocar no nosso lugar, no nosso lugar de sacerdote e no nosso lugar de atalaias, em nome de Deus, porque nós somos atalaias. Eu não sei se você tem conhecimento de o que é um atalaia, né? Mas o atalaia é aquele que fica, né, vigiando, né? E quando ele vê o inimigo, ele o quê? Ele denuncia, né? É como aquele vigilante que fica lá na torre lá, e quando ele vê alguma coisa ele denuncia. Então nós também não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos denunciar o pecado, mas denunciar a transgressão, a morte. Enfim, nós devemos exercer esse nosso papel de atalaia. E muitas vezes nós não exercemos, mas Ezequiel, independente das situações, ele exerceu, né? Mas Deus entende que nós precisamos ser esse atalaia. E Ezequiel, como nós lemos em 3:16, 17, ele foi chamado para ser um atalaia. Atalaia é aquele que monitora o campo ao redor da cidade e alertava os habitantes quando havia
aproximação de quem? Do inimigo. Ele tinha a responsabilidade de atentar o povo sobre os perigos. Olha só a responsabilidade, olha só o grau de responsabilidade de um atalaia. A responsabilidade, olha, você está andando em perigo, né? Olha, não faz isso, olha, vai por aquele outro lado, né? Ele tinha essa responsabilidade, eu entendo que nós também temos, né? E Deus busca o quê? Busca atalaias, Deus está procurando atalaias para quebrar toda a malignidade, quebrar o mal que estão no mundo, que estão nas pessoas, não é verdade? Os atalaias, o que eles fazem? Eles guardam os segredos do Senhor. Os atalaias, eles intercedem. Os atalaias, eles atentam e pregam a palavra de Deus. E nós somos esse atalaia, então nós devemos guardar os segredos de Deus, nós devemos interceder, e nós devemos também o quê? Alertar e pregar, alertar uns aos outros, né? E pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. E quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, automaticamente nós aceitamos também que nós fomos escolhidos como atalaia. Talvez não estamos exercendo, mas nós automaticamente, né, nós aceitamos que nós somos escolhidos como atalaia do Senhor, né? Porque eu creio nisso. E tudo aquilo que nós fazemos, seja entregar os nossos dízimos de oferta, o cantar, o pregar, né? Nós estamos o quê? Servindo como atalaias na casa de Deus. Podemos fazer mais? Sim, podemos fazer mais. Mas o que estamos fazendo? Nós já estamos exercendo, né, sermos atalaias na nossa vida, né, pregando a palavra de Deus. O atalaia é aquele que defende, e quando nós defendemos o Evangelho, quando nós, né, falamos do Evangelho, nós estamos sendo atalaias de Deus. O atalaia realiza tudo que ele realiza, né, por aquilo que ele crê, não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. E nós precisamos ser atalaias por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos, em nome de Jesus. Os atalaias de Israel recebiam a palavra e saíam denunciando o pecado, saíam denunciando a morte, enfim, tudo aquilo que estava errado ali naquela época. Nós somos atalaias de Deus, e nessa condição de atalaias, Deus vai fazer o que conosco? Deus vai nos livrar da fome, em nome de Jesus, né? E a miséria deste mundo, o mal não pode tocar na nossa vida, porque nós somos atalaias de Deus, em nome de Jesus, né? Porque sempre nós teremos o livramento. Eu não sei se você já prestou atenção, mas sempre nós temos o livramento. Pode estar ruim, pode estar difícil, você acha que não vai dar, mas sempre nós temos o livramento de Deus, porque nós somos atalaia de Deus, em nome de Jesus. Nós fomos escolhidos por Deus, queridos, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. E quão bom e gostoso é ouvir a voz de Deus. O atalaia carrega em si a palavra da bênção, né? O atalaia, antes que o mal progrida, o Senhor já colocou em nossa boca uma palavra de livramento, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, mas a gente vai lá e Deus de repente usa as nossas vidas, e aquela vida é restaurada, aquela vida é liberta, aquela vida é curada. E nós precisamos o quê? Exercer essa vida de atalaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As bênçãos do atalaia, quem supria a casa dos atalaias era quem? Era o rei da época. E hoje quem supre a nossa casa é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que supre. Já foi falado aqui que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, né? A gente não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai vestir, porque nós somos a atalaia de Deus, e quem supre a nossa casa, quem supre a nossa vida é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? O atalaia recebe a marca do atalaia. Nós precisamos receber a marca,
e sermos a atalaia de Deus. E o capítulo 33, que nós vimos, queridos, é interessante que eu fiquei bastante preocupado quando eu li isso, porque fala da responsabilidade do atalaia, que se a gente vê alguém, né, agindo errado, né, indo para o inferno, e a gente não falar, vai ser requerido, né, de nós o nosso sangue. Nós vamos ser culpados por isso. Nós vamos ser, mas você não falou, você não fez nada para tentar salvar, para tentar libertar. Agora, se nós realmente exercermos essa nossa característica de atalaia, né, e a pessoa for salva, o Senhor Jesus vai ficar bastante contente conosco. E nós precisamos exercer, nós precisamos fazer mais. É difícil? É difícil. Só que nós precisamos entender essa responsabilidade de cada um de nós, né? É bom que estamos só nós aqui, né, que a gente pode falar, né, porque vidas virão, pessoas virão para este lugar. Só que só vai vir quando a gente entender essa responsabilidade de ser esse atalaia, de tratarmos essas pessoas bem, de confiarmos no Senhor, né? Só assim essas vidas serão restauradas e transformadas em nome de Jesus. Que a gente possa, eu termino aqui.